Olá, boa noite, tudo bem? A graça e a paz do Senhor Jesus. Eu fiz uma oração, o Espírito Santo me falou para gravar um vídeo contando a minha história. Eu vou gravar, espero que o Espírito Santo me conduza para que os detalhes importantes, mais importantes, que ele deseja que fique registrado, eu venha me lembrar e venha proclamar aqui, né? Venha compartilhar. Que o Espírito Santo me conduza no que vai ser dito aqui. Bom, meu nome é Marcos Lázaro Pires Menghini. Nasci em 27/5/1985. Filho do senhor doutor delegado Marcos Natal Menghini, empresário, e da professora de educação física, senhora ilustríssima, digníssima Maria Isabel Menghini, finada, né? Infelizmente ela já partiu, mas creio que logo em breve nós iremos nos encontrar na glória. Bom, eu nasci, desde que eu me lembro por gente, eu lembro que eu falei com Deus uma vez assim, que eu queria dar toda a minha riqueza para os pobres quando eu crescesse, né? E amém, que assim seja, né? Bom, eu lembro que o que eu lembro, né, da minha infância. Tinha uma família muito legal, muito unida, né? Lembro que a gente passava o Natal todo mundo junto, tinha muitas festas, tinha, né, os natais, a gente passava junto. A família tinha um sítio, tinha uma empresa, todo mundo trabalhava na empresa, quase todos, né? Meu pai tem 7 irmãs, umas 4 ou 5 trabalhavam com ele. 5. A Mércia, a Marisa, a Marta, a Marilda e a Mara. A Maria Irene e a Márcia, elas, né, a Márcia sempre foi dona de casa. Meu tio Valério era engenheiro, né? E ela administrava a casa, cuidava dos filhos, né? E mantinha a casa em ordem, né? Tinha empregada e tudo mais. E ela coordenava. Eu acho muito legal isso, cara. Eu quero um dia ter uma esposa que dedicada à família, assim, dedicada ao lar, que não precise trabalhar fora. A não ser que nós sejamos missionários, né? E vamos trabalhar junto no campo missionário. Vamos ver o que Deus prepara aí. A Maria Irene, ela trabalhava com alguma coisa do fórum. Eu nunca entendi direito. Mas enfim, ela trabalhava também, cuidava muito boa, coordenadora do lar, da família. Eu acho muito legal isso. Quero que Deus me abençoe um dia com isso. Infelizmente, o meu pai, né, ele ficou muito rico, ele tinha muito dinheiro, mas ele não tinha Jesus, cara. Né? Ele sempre teve um problema muito grave com mulher e com dinheiro. Mulher principalmente, né? Porque a mulher, o adúltero, ele destrói uma família, né? Ele destrói a vida de uma mulher,
que ele jurou diante de Deus, né, que ele iria amar, respeitar na saúde, na doença, né, por toda a vida. A Bíblia fala que o que Deus une, né, que não separe o homem, né, que o homem e a mulher, eles deixam sua casa, né, deixam sua parentela, sua família, e vão se unir e se tornar uma só carne e constituir a sua família, né? Isso é uma aliança, é uma união que é para a vida toda, né? E o cara que ele é adúltero, cara, que ele... ou a mulher também, né? Que ele trai sua esposa, cara, ele não tem honra, ele não tem caráter, ele não tem palavra, ele não vale nada, né? Até tem um post que legal que nos Estados Unidos lá, eu não sei bem direito, mas por cima assim, né? Mais ou menos dá pra gente captar a ideia. Que o homem que trai a mulher, né? Um homem das Forças Armadas lá, eu não sei se ele... não, acho que ele... mandado embora, acho que ele não é não. Mas ele é completamente sem valor nenhum, sem respeito nenhum pelos homens lá. Poxa, se o cara trai a pessoa mais importante da vida dele, que é a mulher dele, que é um com ele, né? Se ele não ama nem a mulher dele, a ponto de não traí-la, ele não ama a si próprio, ele não tem amor próprio. Porque ele se torna um, ele é um com a mulher dele. Se ele não ama a mulher dele, trai a mulher dele, ele não ama a si próprio, né? E se ele trai a sua mulher, quem dirá um companheiro, um amigo, um colega, um colega de trabalho, né? Um cara desse não vai honrar sua palavra, seus juramentos, né? Porque se ele já jurou diante de Deus e quebra esse juramento, essa aliança, cara, isso é escroto demais. Infelizmente, eu fui ensinado assim também, né? Desde pequeno eu saía com meu pai, a gente saía junto, ia pra festa junto, saía com a mulherada junto. Ele com a minha madrasta, né? E ele sempre traiu minha madrasta também. E ela sabia, ele traiu minha madrasta com as amigas dela. Ela me contou esses dias isso, né? A gente conversando. Né? Isso é nojento, cara. Isso é repugnante. É triste de se falar, né? De compartilhar. Aqui, eu não tô querendo expor a nudez do meu pai, né? Os erros dele. Apesar de estar fazendo isso, mas é que o propósito maior é contar a minha história. Dar o meu testemunho, né? Então, eu aprendi com meu pai a beber, aprendi a fumar, aprendi a ser mulherengo. Eu aprendi que o cara, ele tinha que aprender a trair, fazer as coisas escondidas. E quanto mais ele traísse, melhor, né? Porque demonstra o quê? Esperteza, malandragem, né? Que o cara é um cara que é um garanhão, que o cara é foda, que o cara é ligeiro, é inteligente, é esperto, né? É conquistador, bom de lábia, né? Bom de cama, enfim. Então era, pra mim, eu aprendi isso como sendo algo muito louvável, né? Algo muito desejável. É algo muito bom de se alcançar, né? De se conseguir fazer. Eu tenho não só, tenho mais outros exemplos também, né? Mas não vou ficar citando. Mas enfim. Né, cara, hoje eu vejo quão lastimável é isso, cara. Quão triste é. E eu tô sentindo na pele, né, as consequências de um adultério, né? Eu senti a minha vida toda praticamente os frutos disso, né? São frutos, são marcas que ficam para a vida toda, né?
problema com madrasta, né? Aí tem uma série de questões envolvidas, né? Muitas brigas e tudo mais. E eu nem sei, coitada da minha madrasta também, né? Ela me contou que ela ficou 2 anos com meu pai sem saber que ele era casado. Ele enganava ela, enganava minha mãe. E ele enganou todo mundo também. Acho que até a outra ex do meu pai, que eu também conheço ela, falou que ele falava que ele ia pro plantão, até delegado de polícia. E saiu com ela, assim, traiu todo mundo ao mesmo tempo, né? Que maluquice, velho. Que ordinário, canalice, né? Mas por um lado, né, a vida eu apanhei muito da vida por causa disso, por fazer essas coisas também, né? Eu feri pessoas preciosas, cara. Me feri também, né? E isso é muito triste, cara. Muito triste, muito sério, muito grave. Mas graças a Deus, né, eu conheci um Deus que sempre zelou por mim, sempre cuidou de mim, sempre me amou. E eu acabei tendo um encontro com Deus, né, na minha vida. E bom, um lado bom é que eu aprendi exatamente o que não se deve fazer, né? Eu senti as consequências desse pecado na minha vida, na vida das minhas irmãs, na vida da minha mãe, coitada. Que Deus a tenha, que sofreu muito. Todos nós sofremos, né? Por muitos anos. E problemas psicológicos, e falta, né? E falta de um pai, e às vezes falta um apoio financeiro adequado e tudo mais. Né? Uma série de problemas, uma falta de carinho, de amor, né? Um apoio emocional, né? Os ensinos, né, de um pai. Imagina, cara, você passar a vida inteira tendo um pai sábio para te ensinar todos os dias, para te ajudar, a te guiar, a te orientar para tu seguir o melhor caminho na vida. Cara, se eu tivesse tido isso na minha vida ia ser outra realidade, completamente diferente, né? Ia ser algo 1000 vezes mais próspero, mais frutífero, digamos assim, né? Enfim, são as consequências dos pecados, né? Mas esse é um dos piores, velho. Porque você agride a Deus, desonra a Deus, você agride a si mesmo, você agride a sua companheira, que se tornou um com você, que você escolheu para ser sua companheira. Você agride seus filhos, você agride toda a sua família praticamente, né? Aí você agride a outra pessoa com quem você está se metendo. Porque geram problemas, né? Dos mais diversos, todo tipo. Mas o lado bom é que eu aprendi e senti, provei na pele. E cara, é o que eu nunca vou fazer, velho. Prefiro morrer do que trair minha esposa um dia, velho. Trair meus filhos, minha família, trair o meu Deus, né? Trair a minha palavra, quebrar minha honra, quebrar minhas alianças, né? Deus me livre. Deus me livre, prefiro morrer, cara. Que Deus tire minha vida, cara, se eu caminhar para isso, né? Enfim. Aí teve a separação e tal, e cresci com a minha mãe guerreira, né? Foi mãe, foi pai, sempre, né, me levava nos médicos, né, psicólogo, levava para pescar, levava para surfar, levava para praia, levava nos campeonatos, né, lá de judô. Então ela era mãe e pai de todo mundo lá em casa, né? Meio das minhas duas irmãs.
E batalhou, né, para sustentar, para cuidar da gente, para dar condições. Roubaram ela, lesaram ela. Tinha a casa que a gente morava. Quando a fábrica. Meu pai tinha uma fábrica, ele era delegado. E. A coisa que ele sempre foi boa, ele foi muito trabalhador, meu pai. Né? E sabia ganhar dinheiro. Mas nunca sabia administrar, nunca soube administrar dinheiro. Mas já aprendeu a ganhar muito dinheiro. Ele comprou, acho que uma máquina, uma sociedade fez máquina de que fazia roupa de cama, se eu não me engano, colcha, acolchoado. Ele começou com a sociedade, comprou uma máquina lá, umas máquinas, aí produzia um monte de colcha de roupa de cama. Eu sei que no fim, né, o que eu me lembro, ele tinha duas fábricas em São Paulo, de cama, mesa e banho. Saíam carretas, cara, diariamente lá de mercadoria. E todo mundo foi trabalhar pro meu pai. Minhas tias todas, 5 tias, né? E minha avó por parte de mãe foi trabalhar com meu pai. Meu tio por parte de mãe. Né? Um monte de gente foi conhecida e foi trabalhar lá. E eles compraram um monte de coisa, né? Um monte de bens, sítio, casa de praia, casas em São Paulo, apartamentos. Perderam muita coisa também. Ah, sim, e uma casa que minha mãe morava com meu pai, essa casa estava no nome das minhas tias. E a casa que minhas tias moravam estava no nome da minha mãe e do meu pai. Mas teve uma crise lá e houve uma necessidade de dar a casa de garantia, né, pro agiota. E fizeram me assinar, ficou todo mundo lá, não, você tem que ajudar a família, não sei o quê. Você assina depois que a gente que pagar a dívida do agiota, a casa vai voltar pro seu nome. Aí convenceram minha mãe lá, ela assinou, né? Minha mãe sempre foi uma pessoa boa, de coração boa, inocente. E assinou. Só que coitada, a casa nunca mais voltou pra ela, o nome dela. Tinha um sítio também, né? Até uma questão que a gente leva em consideração hoje em dia, mas eu não sou apegado a essas coisas, não. Eu quero o que Deus me for me dar, né? Eu não vou exigir nada de ninguém. Mas esse sítio também onde eu moro com meu pai, aqui em Mogi das Cruzes, é um belo patrimônio. Assim, no meu ver, metade era da minha mãe, né? Como era a esposa dele, eles eram casados, separaram. Minha mãe não lutou não pelas coisas não. Eu sei que no fim ela acabou ficando só com uma casa de praia, que é o que a gente recebeu de herança, né? Com o falecimento da minha mãe. Tem uns 6 anos, mais ou menos, 5 anos. Mas assim, não chegava a ser nem metade do que era por direito da minha mãe receber, né? O cara aprontou, devia ter deixado pelo menos dividido os bens certinho, né? Ou dar até mais, né, pra mulher. Uma porção maior. Mas enfim. Eu até entendo que esse metade desse sítio aqui deveria ser da minha mãe, né? No sítio que a gente mora hoje. Enfim, teve a separação, essa questão dos bens. Minha mãe perdeu a casa, né? A casa de mais de R$ 1 milhão. Praticamente. Minhas tias, né? Meu pai, eu acho que todo mundo colaborou, né? Pra ver essa lesão, né? Que ela sofreu. Que
esse golpe que deram nela. Golpe mesmo. Agiram de má fé, cara. Roubaram, tomaram a casa da minha mãe na cara dura. De mim também, né? De mim e das minhas irmãs, né? Nossa. Mas enfim, né? Meu pai e minhas tias, felizmente, assim, não sei o coração de todas, né, em relação a isso. Mas a princípio, né, no meu entendimento, todas se defendem, né, e como é algo errado, então todas são injustas, né? Todas, sem exceção. E aí minha mãe até tentou a casa que a gente morava, né? A gente continuou morando, minha mãe morou a vida inteira lá. Antes de falecer, ela entrou com um pedido de uso capião. Mas aí ela faleceu, a gente continuou tocando a ação, mas a gente perdeu. Teve que devolver a casa para minhas tias, ainda pagar uma puta de uma nota de advogado, mais de 150, foi 150 mil de advogados, teve que pagar. Aí a gente perdeu a nossa casa, né? Que a gente viveu a vida inteira. Teve que ainda pagar esse dinheiro. Eu nem tinha dinheiro, minhas irmãs que pagaram, tudo devendo para minhas irmãs ainda, né? Agora minha tia tá com câncer, uma das tias, né? O médico avisou que ela tá deu metástase, né? Quem quiser ir lá visitá-la, para aproveitar, né? Assim, eu já gravei, né? Eu creio na cura, eu creio no milagre de Deus. Se for a vontade de Deus que ela seja curada, Ele vai curar, né? E nada pode impedir isso. E eu vou até lá amanhã com meu pai visitá-la e vou orar. Vou orar para aceitar Jesus, vou orar para ser curada, para Deus curar ela. Até se você estiver vendo esse vídeo, ore por mim, ore pela minha tia, pela cura dela, para Deus mover. Aí ele fala que aquilo que nós ligarmos na terra será ligado nos céus. Eu creio que os sinais de Deus, eles seguem os que creem. Eu creio. Eu creio no poder de Deus, eu creio na cura de Deus, eu creio nos milagres de Deus, né? Jesus e os apóstolos, eles ressuscitaram mortos, né? Expulsaram demônios, curaram os enfermos. Eu creio que o mesmo Espírito que agiu em Jesus e agiu nos apóstolos, age em nós hoje, né? O mesmo Espírito está agindo na minha vida, né? E eu tenho entendimento, revelação e creio nesse poder, né? Que existe, que opera em nós e que eu creio que vai operar amanhã, para honra e glória do Senhor Jesus. Cara, isso vai ser um testemunho para milhares, milhões de pessoas, cara. Né? Para onde eu for eu vou contar essa história. E nas redes sociais também vai ficar gravado, vai ser compartilhado. Enfim, né? Eu estudei, né? Fiz meu colegial, tive minhas namoradinhas, né? Ia pra farra com meu pai, traía minhas namoradas, tudo. Não sabia o que era correto, o que era certo, né? O errado para mim era o certo, eu tava cego, morto para Deus, né? Morto em meus delitos e pecados, espiritualmente morto. Vivia o que o mundo prega, né? O que o mundo ensina. Bebida, droga, sexo, mentiras, enfim. Mas graças a Deus eu fui alcançado por Jesus, cara. Né? Deus falou comigo. Eu me converti em 2012. Outra hora eu conto do meu testemunho de conversão. É uma história legal também. Não sei se essa história que eu tô contando é legal aqui, mas é a minha história, a história da minha vida. Né? Deus pediu pra mim gravar, eu tô gravando.
E eu vou gravar depois do testemunho. Enfim, aí faz então desde 2012, né? 12 anos que eu busco a Deus. Já fui de um monte de igreja. Antes de ser da igreja também eu fui de, né, cheguei em espiritismo, umbanda, né, igreja católica, a gente foi tudo batizado na igreja católica, minha família toda praticamente, né, fez primeira comunhão, depois minhas irmãs fizeram a crisma, eu não fiz não. Eu nem sei direito o que é crisma, até hoje, mas não me fez falta alguma, né, hoje eu sou salvo, eu conheço a Jesus, eu tenho o Espírito Santo, fui batizado, né, nas águas, eu nasci da água e do Espírito. E as obras da minha vida testificam isso, né? O que eu acredito, como eu baseio a minha vida, como a forma que minha vida é guiada, né? Ela demonstra os frutos do Espírito, né? Do Espírito Santo. Minha vida eu entreguei para nas mãos de Deus, toda ela. Eu sempre oro, né? Me entregando, me consagrando a Deus. Falo, Senhor, o que o Senhor falar, eu quero o que o Senhor quer para mim. Não importa se você é rico, se você é pobre. Eu só te peço uma coisa, eu quero me casar e com uma mulher muito especial, muito abençoada, né? E faz 10 anos, cara, que eu tô esperando em Deus, 12 anos, né? Esperando minha esposa em Deus. Pior que quando eu comecei a minha conversão, eu achava que eu ia namorar logo, né? Arrumar uma namorada e ia casar logo. Eu ouvi a história, né? De às vezes uma pessoa falando assim, né? Que Deus deu uma palavra e a pessoa acreditou, né? Recebeu aquilo, realmente era Deus falando e a pessoa esperou. Mas esperou tipo 10 anos, cara. Eu ouvi aquilo. Assim, é um testemunho legal, mas pô, 10 anos. Pois é, filho. Pra mim já faz 12 anos já. E não tem uma palavra. Assim, eu já tenho momentos que eu. Não sei se eu me equivoquei ou foi uma direção de Deus, mas. Né, mas. As pessoas têm livre-arbítrio, né? De repente Deus deu uma direção de algo que poderia ser uma bênção na minha vida, mas não deu, né? Não deu certo. Ou então era a minha alma, né, querendo aquilo e eu fui atrás, né, e tentei, fiz minhas tentativas de me relacionar com algumas moças, mas deu tudo errado. Ou Deus me deu a direção para mim aprender o que eu tinha que aprender, né? Eu fiz o que era possível, mas não vingou. Não deu certo. Né? Mas glória a Deus por isso. Porque, né, quando Deus... Tem aquela música lá, uma porta aberta é Deus, a porta fechada também é Deus, né? Então, louvado seja o nome do Senhor. Então, né, eu creio que realmente Deus tem uma pessoa muito especial para mim, para ser minha companheira. E acho que tá chegando, cara. Né, em nome de Jesus. Assim, até acostumei já, até falei, Senhor, né, eu quero muito, mas seja feita a sua vontade, não a minha. De repente eu quero algo muito, mas seria muito melhor se isso não acontecesse. Eu já falei para Deus, já, Senhor. A única preocupação, assim, não é uma preocupação, mas a coisa que eu te peço, assim, é ter alguém, ter uma companheira, para mim não ficar sozinho, né, no meu serviço aqui, na minha luta, na minha vida. Eu sonho, cara, nossa, um dos meus maiores sonhos é, primeiro, né, ver a glória de Deus, né, o espiritual, Deus primeiro, antes de todas as coisas. E depois, cara, ter a minha família, assim, uma família exemplar mesmo, um modelo, um padrão divino, né? Que sejamos sal e luz nesse mundo, né? Que vamos criar nossos filhos no temor do Senhor.
E que minha família seja uma bênção, sejamos todos doutrinados, guiados pelo Espírito Santo de Deus, segundo a sua vontade, seus propósitos para nossas vidas, e que possamos lutar, né, pelo reino, pela pregação do Evangelho, pelo estabelecimento do reino aqui na Terra, o reino dos céus, né? Aí vai falar que o reino ele é tomado à força, né? Existe uma batalha para o estabelecimento do reino dos céus, que nós sejamos bons combatentes, né? Combatendo o bom combate durante nossa carreira. Tanto eu quanto a minha esposa, mulher virtuosa, uma mulher aprovada por Deus, uma mulher que Deus vai me dar, né? Que não seja minha escolha, mas seja algo realmente especial, vinda de Deus, cara, pra mim. É meu maior sonho. Então ter essa bênção na minha vida, que vai ser um comigo, né, pro resto da vida. E que venha me dar filhos e filhas. Eu quero ter um monte, né? Que eu tenha condições disso. Mas também só se for a vontade de Deus, que sim, temos tantos assim, né? Mas eu quero sim. Então, vai ter minha esposa, meus filhos e, cara, ganhar vida, ganhar almas, salvar as pessoas, né? Eu peço para Deus estratégias, né? Discernimento, sabedoria, conhecimento, entendimento, unção, né? Ser guiado pelo Espírito Santo, com estratégias e meios de que o Espírito Santo mesmo faça a obra e convença as pessoas do pecado e do juízo, né? Porque é o Espírito Santo que convence, né? Não, quem sou eu para convencer alguém de qualquer coisa? Mas o Espírito Santo não, a obra do Espírito Santo é ela que convence o homem dos seus pecados e do juízo, né, de Deus. Né? E é a presença do Espírito Santo na vida da pessoa que comprova que ela é filha de Deus, que ela foi salva, né? Que ela aceitou Jesus, que é Jesus que é o Senhor da vida dela. Então, não basta as pessoas, dependendo da religião que ela for, né? Assim, o mundo, eles intitulam, né? Nos intitulam, nós cristãos, que cremos na Bíblia, né? Os cristãos conhecidos como protestantes, que nós cremos unicamente na Bíblia como regra de fé e prática, porque a Bíblia ela é completa, né? Ela tem ali a obra, a história, a obra de Deus, os planos, os sonhos, os projetos de Deus para o homem, para a vida, né? As leis, os juízos, a sabedoria, né? O conhecimento da verdade, a forma de sermos salvos, a forma de termos comunhão com Deus, a forma de sermos guiados por Deus, os frutos que a vida de um cristão gera, né? O resultado disso na vida de um cristão, né? E nós intitulados nos cristãos verdadeiros, né? Intitulados de evangélicos. Faz sentido, né? É verdade, todo cristão é evangélico. Se você é um cristão e você não é evangélico, você não é cristão. Evangélico fala do evangelho, as boas novas, né? A boa notícia de que Deus veio e nos salvou para si, nos transformou em seus filhos. Se você se diz cristão e você não acredita nisso, você se diz cristão, mas você não é cristão.
Você é contra o que Cristo fala, você é anticristo, né? Não é a favor, não está colaborando com Jesus, né? Se você está em desacordo com a palavra de Deus, com o que a palavra de Deus fala, sem levar em consideração tradições, né? Ou igreja A, B ou C, ou doutrina A, B, C, D, mas puramente a palavra de Deus, né? Que foi escrita pelo Espírito Santo, que nos ensina todas as coisas sobre Deus e age em nós. E essa ação do Espírito, esse conhecimento, né? A pessoa que nasceu para Deus, eu falei isso já em outros vídeos, sobre o que é, quem é filho de Deus, sobre o nascimento de Deus. E a Bíblia fala: quem não nascer da água e do Espírito não entrará no reino dos céus. A água fala do batismo, né? Você aceita a salvação, se arrepende dos seus pecados, da sua vida pecaminosa, do caminho errado que estava seguindo, para seguir os passos de Jesus, para caminhar atrás de Jesus, com Jesus. Obedecendo a palavra de Deus, que é a palavra do próprio Deus, que é a palavra de Jesus, que é a palavra do Espírito Santo de Deus. Né? E essa junção, essa união de tudo, todo esse bem bolado, né? De conhecimento, de ensino, de palavra, de atitudes, de fé e prática, né? Que revelam e manifestam a glória de Deus na vida da pessoa. Isso é a única forma de você reconhecer que uma pessoa foi salva. Agora, se ela não dá esse tipo de fruto, não toma esse tipo de atitude, de acordo com as Escrituras, né? Que você se preocupa. O cristão, ele morreu, ele está morto, ele é uma pessoa que morreu para esse mundo e está vivendo para Deus, está vivendo para a eternidade, está vivendo para o reino de Deus, não está mais vivendo para si. É claro que a gente está aqui, tem que trabalhar, né? E cada um tem um tipo de chamado, e Deus tem, né? Envia o seu povo em todos os lugares dessa terra, né? Até no inferno Deus mandou Jesus lá para ir no inferno pregar lá. Acho que ele não foi salvar ninguém lá não, mas ele foi dar uma lição de moral na galera lá, em Satanás principalmente, né? Então não tem onde Deus não vá, cara. No fundo do mar, nos mais altos céus, né? Onde o homem não pode ir, Deus conhece cada espaço, né? Ele que criou tudo, né? Deus é muito, ele é infinito, ele é muito grandioso, né? Você comparar um ser humano com um peixe, né? Ou com uma formiga, né? Seres irracionais. Não tem nem como comparar, né? Um ser inteligente com um ser irracional. Mas já é uma alusão que dá para entender, né? O pequeno não dá para entender o grande, né? E Jesus se fez homem, nasceu como homem, né? Para se aproximar da gente, para que a gente pudesse entender Deus, né? Então quem vê Jesus vê Deus, né? De uma forma limitada e totalmente compreensível, né? E provada, né? Deus provou através do homem Jesus que a vontade dele pode ser feita, pode ser cumprida e deve ser, né? E também veio revelar qual que é a sua vontade. Então, meu amigo, você pode falar que você é cristão, que você foi coroinha. Meu pai, ele foi coroinha. Nossa, ele tem um orgulho de falar que ele é coroinha. Pô, mas já falei, pô, velho, você era um anjinho quando era criança, cresceu, virou um diabão, velho. Pra quê?
né? E que adiantou? Adiantou de nada. Toda criança é boa, né? Toda criancinha é pura, inocente, é boazinha. Aí que adianta crescer e virar um demônio, um satanás. Manifestar satanás na vida das pessoas. Manifestar as obras do diabo, cara, na vida das pessoas. Manifestar obras do anticristo no mundo. Acabar com os outros. Destruir famílias. Né, que nem um monte de cristão aí, parente meu. Cara, vocês não são cristão, velho. Vocês dizem, o cristão é evangélico, crente. Tá bom, mas não existe cristão que não seja evangélico. Não existe cristão. Ali, não existe quem não. Todo mundo é crente, até o diabo é crente. Crente é aquele que crê, né? Então, se você não crê, um negócio de doido, meu. Tem como você não crer. Todo mundo crê, todo mundo é crente. Crente em Deus, né? Enfim, deixa eu falar esse negócio, esse papo de que crê, que não crê, mas assim. Ai, ai. É isso. Bom, acho que é isso, gente. Né, o ápice, a coisa mais importante da vida do que todo homem precisa é ser salvo. Né? Todo mundo precisa, todos pecaram, todos são destituídos da glória de Deus. E não vai ser a religião A, B, C ou D, ou igreja A, B, C ou D, não, que vai te salvar, não, cara. É Jesus que vai te salvar, cara. Só Ele salva. E a hora que Ele te salvar, Ele vai te dar o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus é o selo. É a sua entrada para a eternidade. É a comprovação de que Deus é contigo. Se Deus não te deu o Espírito Santo de Deus, meu querido, você é filho do diabo. Mas filho do diabo, cara. Ou você é filho de Deus, ou você não é filho de Deus. Ou você tem o Espírito de Cristo, que é perfeito, que ele é o caminho, a verdade e a vida. E se o seu Espírito que você tem no seu Espírito, né? O seu Espírito ele é influenciado ou pelo Espírito do mundo, ou pelo Espírito Santo de Deus. Não tem outra. Pode até assim ter aparência boa. Deus fala que Lúcifer, né, o diabo, ele se faz de anjo de luz para enganar os homens. E para enganar até os eleitos, né? Cara, Lúcifer tentou enganar até Jesus, né? Eu vou até procurar um versículo aqui, ó. Eu quero ler ele certinho. Então as pessoas têm que entender isso. Não é que a gente... o cara tava falando lá, né? O cara ele é cristão, mas ele não é tão cristão assim, não. Eu discordo de algumas coisas nos pontos de vista dele. Porque ele falou assim que o cristão, ele tem mania de que só ele tá certo. Certo ponto. Mas, cara, não é o cristão que tá certo, é a palavra de Deus que tá certa. É a palavra de Deus e o Espírito de Deus e Jesus que estão certos. E Deus que está certo. E o resto é tudo errado. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. E todo o resto mentiroso, né? Então... Cara, você pode ser o religioso. Você pode ser o Papa, velho. Cara, o Papa não tem o Espírito Santo, mano. Na moral, não tem, velho. Tô falando que ele é uma má pessoa.
Falando que ele é enganado por um sistema religioso, velho. Ele crê numa mentira, velho. Ele vive uma mentira. Ele pensa que tá fazendo a obra de Deus, mas ele tá fazendo a obra do anticristo, cara. Ah, não é que ele é o demônio. É o que eu falei. Tem a obra que Deus quer que seja feita, que é pregar o evangelho, salvar as pessoas. E Deus quer colocar o Espírito Santo dele nas pessoas. Ele quer compartilhar do seu Espírito novamente com o homem, para que o homem seja restaurado, regenerado, né? E comece essa caminhada, esse processo de ser restaurado, de ser regenerado, até que ele volte a ser. Um dia nós seremos perfeitos novamente, né? Deus ele vai transformando, ele dá o Espírito Santo que vai fazendo um trabalho de formiguinha, né? No dia a dia, na vida do cristão. E o cara vai aprendendo, ele vai sendo transformado, vai sendo moldado. Ele vai errar, vai. Mas Deus vai quebrantar ele vai se arrepender e vai levantar, sacudir a poeira e continuar. Deus vai quebrar, vai machucar, mas para curar depois, para transformar. É aqui, ó. Recolheu tudo? Enfim, vou ler aqui, ó. Jesus conforta os discípulos. Não se turbe o vosso coração. Crê em Deus, crê também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu diria a vocês: eu vou preparar-vos um lugar. E quando eu for vos preparar um lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu esteja, vocês estejam juntos. Ou seja, Jesus estava falando aqui para eles não se preocuparem, para eles crerem em Deus e crerem nas palavras dele mesmo, e que ele ia para o Pai, preparar lugar, depois ia voltar para buscar a gente para estar com o Pai de novo, para voltar para Deus, né? Numa nova terra. Porque essa terra aqui já se contaminou. Assim como o homem se contaminou com o pecado e tem que morrer, essa carne apodreceu nossa carne. Nossa carne, que era uma carne glorificada antes, gloriosa, foi contaminada e agora morre. O mundo também, o mundo foi contaminado e vai ter que ser destruído para se fazer um novo, um mundo puro, né? Então, ó, eu for para lugar, voltarei, receberei vocês, para que sejam comigo. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Então, o caminho que ele vai, ele é para o céu, né? Tá aqui. Respondeu Jesus: eu sou o caminho que vai para Deus. Ele é a verdade que vem de Deus. Ele é a vida também que Deus dá ao homem. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Cara, isso é claro, óbvio. Ninguém vai para Deus, vai para o céu, vai ter comunhão com Deus, vai receber o Espírito Santo, se não for por meio de Jesus. Cara, não vai ser por Maria, não vai ser por penitência, não vai ser por dízimo, não vai ser por você pagar alguma coisa, indulgência, não vai ser por nada disso, cara. Não vai ser por espírito, né? Não vai ser por Maomé, por Buda, por Bhagavad Gita, né? Por Shiva, né? Pelo raio que parta, por anjos, anjo Gabriel, qualquer anjo que aparecer aí. Não vai ser dessa forma que você vai se encontrar com Deus, cara. Não tem outro jeito. Não tem religião nenhuma, não tem terço, não tem Maria, né? Não tem mais Moisés, morreram. Maria morreu, Maria não está no céu. A Bíblia fala que quando o homem morre, ele tá como tá apagado, né? Volta para Deus, tá em off, tá desligado.
E na volta de Jesus, Maria vai ser salva, assim. Maria não é ruim, cara. Maria foi a mãe de Deus. A mãe de Jesus, né? Deus não tem mãe. Agora, você falar que Maria era mãe de Deus, ela tinha que também nascer de algum Deus e para ser uma deusa, né? Ou seja, ela não tinha nem que nascer, ela tinha que... já existia antes, né? Enfim. Assuntos para outro vídeo. Mas, cara, não adianta, velho. Imagem, estátua, santo... Maria das Dores, Maria da Quirupita, Maria dos nós, desatadores dos nós, né? Qualquer Maria aí, velho. Aparição de Maria, aparição de anjo, aparição de espírito, de Exu, de Pombagira, de demônio. Cara, a única aparição de Deus foi Jesus, velho. A única. E não é nem aparição, cara. Ele encarnou. Ele veio do céu, nasceu da Virgem, milagrosamente, viveu como um santo irrepreensível, cumpriu a lei de Deus, nunca pecou, demonstrou o poder de Deus, nem a morte pôde segurá-lo. O cara morreu numa boa para salvar toda a humanidade. Deu a vida para todos os piores tipos de ser humano que existem. Isso é divino, cara. Você reconhecer isso, aceitar a palavra de Deus e honrar e glorificar Jesus e a Deus por isso, cara. Isso demonstra que você entendeu a parada e conhece Deus e aprendeu de Deus. Se você não age assim, não pensa assim, meu filho, você precisa de salvação, cara. Jesus precisa chegar na sua casa e te salvar. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem outra alternativa, outro caminho, atalho, outra porta, outra porteira, outro portal, outro homem, outro mestre, outro líder. Não existe outro nada. Outro Deus, né? Não existe. Jesus era Deus, né? É Deus. E ele é o único caminho que nos leva a Deus. Então, meu amigo, se você nunca entendeu isso, entenda agora. Aceite Jesus na sua vida. Ele é Deus, ele veio conversar com você, ele desceu do céu para conversar com você e deixou o livro dele escrito para você ler, velho. Não deixa que os outros leiam e te ensinem, não, lê você. Pega o livro, né? Que é a Bíblia, que é o livro, ele é vivo, a palavra de Deus é viva e eficaz. Pede para Deus te falar com você e lê a Bíblia com Deus. Deus, ele vem do seu lado, cara. E te ensina. E você estuda a Bíblia com ele. Ó, se vós tivesseis conhecido, ou seja, se vocês me conheceram, se vocês me conhecem, vocês conhecem o Pai também. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Então, se você não conhece Jesus, se você não entende ainda, não entendeu, não sacou quem é Jesus, acorda, filho. Eu te ajudo, se precisar de ajuda, eu te ajudo a te mostrar Jesus, te ensinar quem é Jesus. Para você aprender e você vai reconhecer. Então, se você não conheceu Jesus ainda, você não conhece Deus. Se vocês me conhecessem, desde agora, vocês teriam visto Deus também, ele está falando aqui. Aí Filipe, né, na sua ignorância, Senhor, mostra-nos Deus. Jesus falou: meu querido, há tanto tempo eu estou com vocês e vocês não me conhecem ainda. Quem me vê, vê o Pai. Como você me fala, me mostra o Pai?
Eu sou o próprio Pai, filho. Jesus é o próprio Deus, é o próprio Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Que nós somos um? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo. Não sei o que estou te falando, mas o Pai que está falando. Que permanece em mim e faz as suas obras. Cara, se você é salvo, Deus faz obras através da sua vida. São os frutos do Espírito Santo, cara. Se você não tem isso, você é idólatra. Se você é religioso. Se as suas atitudes, a sua sabedoria, o seu conhecimento não condizem com tudo que fala isso aqui, que a palavra de Deus fala, de duas uma. Ou você está sendo enganado, está aí escravo do pecado, escravo de sofismas, de religião, de engano. Ou você sabe alguma coisa e está aprendendo, está no caminho. Mas se você está aprendendo, cara, se você está no caminho certo, está aceitando, está deixando Deus, está recebendo a palavra de Deus, está aprendendo, está entendendo, está acreditando, está buscando, você está no caminho certo, né? Não precisa saber tudo e manifestar tudo, ser perfeito agora não. Mas o mínimo, o básico necessário, você tem que ter, velho. Senão, meu, você não vai, se você não nascer da água e do Espírito, se não for batizado, não morrer para você, para esse mundo, e nascer para Deus, você não vai receber o Espírito Santo, você não vai dar fruto, você não vai estar em acordo com a vontade e a palavra de Deus, o propósito de Deus na sua vida. Cara, você não para o inferno. As palavras que eu digo, não digo por mim, mas é Deus que está falando. Que permanece em mim. Deus permanece em mim e faz as suas obras em mim, através de mim. Creia que eu estou no Pai e o Pai em mim. Creia ao menos por causa das mesmas obras. Jesus falando, mas eu também falo. Mesma coisa. Deus está em mim. Eu estou em Deus também. Creia nas obras que eu estou fazendo. São as obras de Deus, não são minhas. Não escolhi fazer isso. Tenho muito prazer nisso porque eu conheço Deus. E sou instrumento. Eu amo as coisas de Deus, as coisas do meu Pai. E estou trabalhando para Ele, porque é isso que Ele me pediu. Para fazer a boa obra, fazer a obra. E Ele trabalha através de mim, Ele trabalha em mim. Cada vez mais para poder trabalhar mais através de mim. Então nós somos irmãos de Jesus. Nós recebemos o mesmo Espírito que Deus deu para Jesus. Deus dá para a gente também. Que vai nos transformando, vai nos aperfeiçoando. Para fazer a obra que Deus fez. Deus fez a obra em Jesus e vai fazer a obra em nós também. É igualzinho, a mesma coisa. Se isso não condiz com a sua vida, com os seus atos, você ainda não é filho de Deus. Você precisa se converter, cara. Se converter a Jesus. Creia menos por causa das obras. Então não acredita em mim no que eu falo por causa das minhas obras. Que são as mesmas de Jesus, são as mesmas dos apóstolos, dos homens de Deus, mesmo dos homens de Deus, mesmo que a Bíblia fala. Em verdade te digo que aquele que crê em mim, Jesus falando, quem crê em Jesus, fará também as obras que eu faço. Então aquilo que Jesus fez, e os homens que creram nele também fizeram. Tudo, fizeram sinais, milagres, maravilhas. E eu creio que eu vou fazer amanhã, lá no hospital. Minha tia vai ser curada, em nome de Jesus. Pelo poder do Espírito Santo. Então, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. E outras maiores ainda. Jesus falou. Quem crê em mim vai fazer as obras que eu fiz. Você vê, os apóstolos também foram crucificados. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Então quem crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores ainda.
porque eu vou junto pro Pai. E tudo quanto vocês pedirem no meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Senhor, eu te peço, Senhor Jesus, cura minha tia mãe em nome de Jesus. Tia Mércia Antônia Menghini, cura ela desse câncer. Mostra que o Senhor é conosco, que o Senhor é Deus e Pai, que sua palavra é verdadeira, Senhor. Mostra para o mundo que há Deus em Israel, que o Senhor é verdadeiro. Seja o Senhor verdadeiro, todo homem mentiroso, todo médico mentiroso, toda carne mentirosa. Cura aquela moribunda, Senhor, filha do cão. Salva ela. Te peço em nome de Jesus, Pai. Expulsa os demônios da mente dela, da vida dela. Se a enfermidade dela é por causa de demônio, de pecado, expulsa e cura. O Senhor curou todo mundo. Eu entendo que talvez todas as enfermidades eram demônios, né? Então, mostra o seu poder, Pai. Cura ela. Estou pedindo em seu nome, Pai. Estou pondo à prova, Senhor, a tua palavra. Revela a sua glória, o seu poder, que o Senhor é verdadeiro. Então eu estou pedindo, Pai. E o Senhor fala que o Senhor vai fazer, para que o nome do Pai seja glorificado em Jesus. Amém, em nome de Jesus. Se pedis alguma coisa em meu nome, eu farei. Estou pedindo, Pai, em nome de Jesus, faz essa obra, cura ela. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. Você ama a Deus? Você é filho de Deus? Se você é filho de Deus, se diz ou pensa que você é filho de Deus e você não ama a Deus antes de tudo, não ama a palavra, não obedece a palavra antes de tudo, você já demonstra que você não é filho de Deus. Alguém te ensinou errado. Alguma religião, algum parente, seus pais, né, os líderes que estão por aí, falsos líderes, cegos guiando cegos, vai todo mundo pro buraco, cair no buraco. A palavra de Deus é a luz que ilumina, o Espírito Santo de Deus é a luz que ilumina e traz a revelação, e traz a verdade, e testifica em nosso espírito, em nosso ser, em nossa vida, e dá frutos idênticas com as da palavra, com as de Jesus, com as obras de Jesus, cara. Você daria a sua vida se Deus pedisse para você se entregar para Jesus, entregar a sua vida? Você morreria por Deus agora se Deus te pedisse? Se você não fizer, se você não aceita isso, é porque você não é filho de Deus. Você não entendeu ainda que isso aqui é um pesadelo que deu errado, velho. E a gente tem que lutar aqui, dar a vida, se for preciso, para ganhar o galardão do céu, para ganhar o reino, para conquistar o reino, levar pessoas para o reino junto, né? Jesus prometeu então outro consolador, o Espírito Santo. E ele fala: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então Jesus, ele vai pedir, ali falando que ia pedir para o Pai, para Deus Pai, e Deus Pai ia dará outro consolador, o Espírito Santo, para que assim Jesus e Deus estaria conosco para sempre. Então Deus nos dá o Espírito Santo e dessa forma então Deus começa a estar com a gente, passa a andar com a gente para sempre. E uma vez que é recebido, é para sempre, cara. Então eu creio que a pessoa, se ela recebeu, ela não tem como ela voltar, né, se desviar. É porque não foi direito não aconteceu direito não. Ó, o Espírito da verdade, é o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus, que o mundo não pode receber. As pessoas do mundo não podem receber o Espírito Santo. Uma pessoa que não foi salva por Jesus não recebe o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus. Porque vocês não veem ele,
não conhecem Ele. O mundo não pode receber porque não vê nem o conhece. Porém vocês, meus filhos, vocês o conhecem, porque Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Ele está em mim, cara. E eu sei ver se Ele está em você ou se não está. Vamos conversar? Eu não sou perfeito, eu não conheço toda a Bíblia, mas se tiver idolatria, cara, se você não amar a Deus em todas as coisas, se você não daria a sua vida, se você não está disposto a largar a sua religião, o sofisma das mentiras que você vive, para aceitar Jesus, para seguir Jesus, cara, você não é filho de Deus, velho. Você não conhece Deus, você não conhece o Espírito Santo, você não tem o Espírito Santo, velho. Eu falo isso na autoridade do nome de Jesus, cara. Na autoridade de Deus, cara. O Espírito Santo de Deus que tá falando com você agora, isso. Se você não conhece, não reconhece, você precisa aceitar Jesus. E Jesus vai te ensinar tudo. O mundo não pode receber. Se você não recebeu e não pode receber é porque você é do mundo. Você não é filho de Deus, você não tá salvo, você tá indo pro inferno, cara. Acorda! Ô tio, ô tia! Primo, prima, irmão, irmã! Pai! Madrasta, seja quem for. Presidente, prefeito, governador. Seu polícia, seu bandido, seu ladrão. Se o Espírito da Verdade, o mundo não pode receber, não vê e não conhece. Se você não recebe, não vê, não conhece, você está perdido, cara. Agora, vós o conheceis, porque Ele habita convosco, estará em vós para sempre. Aleluia. Só até aqui. Cara, é isso, é preto no branco. É ou não é? É condenado ou justificado. Ou você está salvo ou você está perdido, meu filho. Ou você tem o Espírito Santo de Deus, ou você não tem o Espírito Santo de Deus. Tem outro espírito. Um espírito de engano, de religiosidade, de idolatria, né? E você está perdido, meu filho. Eu tenho o Espírito Santo de Deus. E com o crivo da palavra, eu te mostro que você não é filho de Deus. Que você não conhece o Espírito Santo e que você não tem o Espírito Santo. Seja você quem for. Seja você o Papa. Papa, vamos bater um papo. Se você for santo, a gente vai bater um papo. E as suas respostas e os seus frutos vão demonstrar. Eu quero essa reunião com o Papa. Né? Mas é bem isso mesmo. O Papa é só mais um pecador, cara. Só mais um homem, né, que está indo para o inferno como tantos outros. Porque não tem o Espírito. Jesus está voltando. Os tempos estão chegando ao fim. O Espírito Santo vai ser derramado sobre toda a carne. Naqueles que hão de ser salvos, né? Que aceitarem o Evangelho. Que entenderem que para serem cristãos, eles têm que ser evangélicos. E não católicos apostólicos romanos. Né? Não sei o que de que santo. Eu não sei nem como é que fala. Devoto a santo tal, a Maria. A não sei que da Querupita, né? Do rabo torto. Né? Do tridente quebrado, sei lá. Das imagens ilustríssimas, né? Bom, é isso. Se você me odeia por causa desse vídeo, velho, você tá indo pro inferno. É Deus falando com você, meu querido.
Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta e deixar que eu entre, eu cearei contigo e você comigo. Agora, se você odeia esse meu servo aqui, que está sendo instrumento para falar na sua vida, da parte de Deus, profeta, Marcos Lázaro Pires e Minguini, escolhido desde o ventre de sua mãe, formado maravilhosamente, de uma maneira inexplicável, assim como todo ser vivo, todo ser humano, escolhido dentro do ventre da sua mãe, cara. Esse cara tá sendo boca de Deus na sua vida. Se você não aceita o que esse cara tá falando, você precisa aceitar Jesus e se converter. É simples assim. Deus está passando, a sua ceifa nos homens. Ou você vai ser recolhido e vai ser levado para os lagares do Senhor, para os depósitos do Senhor, ou você vai ser cortado e vai ser jogado e queimado como a palha, né? Deus está ceifando essa terra através dessa palavra profética. Aceita o Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Aceite essa palavra, aceite esse profeta na sua vida. E você vai receber o galardão do profeta. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer já está condenado. Não importa o que você fez, não importa o que você faz, não importa nada a sua situação de vida. Se você é pobre, se você é rico, se você é prefeito, se você é presidente, se você é gari, se você é o mestre maçom 33 ou 3333, ou sei lá que de acho, né? Maçom, Illuminati. Não importa a religião, cara, que você seja, não importa mais nada, né? Se você tem filhos, se você não tem, se você é hétero, homo, LGBT, QYZ, XR, Mega Plus, né? Purpurina, não sei. ET, sei lá que duende, o que você é? Se você é uma formiga, se você é uma jumenta, como diz meu primo Conrado. O cara chama ele de jumenta, velho. Esse cara é doido, mano. Cara, seja você quem for, cara, não importa nada. Deus é o único na sua vida. É o único Deus na sua vida que te criou e quer te salvar, cara. E quer te dar o espírito, quer te dar um espírito novo. Ele quer te dar uma vida nova, uma vida em que existe um contato com Deus, em que existe uma comunhão, um relacionamento verdadeiro com Deus. Aceita Jesus, declara que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida. Vamos fazer uma oração. Se você recebe o que eu estou te falando e acredita, cara, eu tenho base para te falar. Eu tenho base bíblica e eu estou falando da parte de Deus, cara. Se você tem o Espírito Santo de Deus, você está me entendendo. Você está acreditando. Você está glorificando ao Pai. Você vai mandar para alguém que precisa ouvir essa palavra. Agora, se você está com raiva de mim, está me rejeitando, está negando, prefere ficar aí no que você acredita, está perdido, cara. Você precisa de Jesus. E só tem essas duas situações. Vamos fazer uma oração. Querido Deus amado Pai, eu te agradeço, Senhor, por estar sendo usado por Ti, Pai. Estar fazendo a Sua obra, que é parte da Sua ordenança, parte da Sua vontade, do Seu propósito para a minha existência. Eu fui criado para isso, eu nasci para isso, Pai. Glória a Deus por isso. Eu me encontrei na vida, porque eu me encontrei com Deus, porque eu nasci para Deus,
Porque eu sou filho de Deus agora. Eu aprendi. Eu conheci a vida, eu conheço a vida. Eu vejo a vida que Deus fez para mim. Antes não, eu estava em trevas, eu estava condenado, estava indo para o inferno, vivendo no inferno. Hoje eu vivo os sonhos de Deus, os planos de Deus na minha vida, a vontade de Deus, glória a Deus por isso. Eu nasci de novo, eu nasci para a vida que Deus tem para mim, que Deus quer de mim, a vida que é eterna. Essa vida que eu comecei não vai acabar. Se eu morrer vai ser como num piscar de olhos. Eu vou ser ressuscitado. Se Jesus voltar e eu estiver vivo, glória a Deus, eu vou ver. E eu quero ver a volta de Jesus. E eu vou ver em nome de Jesus. E vou ser transformado e vamos para a eternidade. Não vai haver mais choro, ranger de dente, doença, morte, pecado, nada disso, nada de ruim, cara. Só maravilhas. Só regozijo, gozo. Alegrias, bênçãos sem fim. Eu falo o seu nome aí. Aceito o sacrifício de Jesus na cruz por mim. Eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único e suficiente Salvador da minha vida. Eu aceito, Pai, o seu sacrifício, peço perdão pelos meus pecados, decido começar minha vida nova, vivendo ela para Ti, Senhor. Eu quero viver a Sua vontade para minha vida. Eu quero ver os Seus planos, os Seus propósitos para minha vida, Pai. Em nome de Jesus, Te louvo e Te agradeço, Pai, por todas as bênçãos. Me perdoe, me livra do mal. Me dá o Teu Santo Espírito, Pai. Vem morar em mim e me guia nessa vida. A Sua vontade é boa, perfeita e agradável. Ela é maravilhosa. Mesmo que eu tivesse realizado todos os meus sonhos, conquistado tudo que eu for possível de imaginar ou de sonhar, se eu não tiver o Seu Espírito, Senhor, isso não vale de nada. Não vai me trazer a alegria, a felicidade, a paz, a satisfação que eu teria se o Senhor viesse habitar em mim, Senhor. Um dia em Sua presença vale mais do que 1000 dias em outros lugares, Pai. Do que adianta o homem ganhar o mundo, conquistar tudo e perder a sua alma, Pai? Senhor, salve esse abençoado, esse irmão, Pai, que está entendendo, que está recebendo Sua palavra. Glória a Deus, a festa nos céus quando o pecador se arrepende. Você está aceitando Jesus, meu querido? Jesus está batendo na porta. Ele vai entrar na sua casa, vai mudar a sua casa, a sua vida, a sua família. Vai restaurar seus planos, seus sonhos, vai transformar, vai curar. Vai fazer tudo o que for possível. Vai derramar todas as bênçãos que Ele tem para a sua vida. Em nome de Jesus, Senhor Deus, eu Te louvo e Te agradeço. Amém, meu Pai. Amém.